Dois pontos para a nossa reflexão a respeito do que nós celebramos hoje, a festa do Santo Natal. Existem tantos questionamentos a respeito se Jesus nasceu no dia 25, ou se Jesus nasceu mais à frente ou mais atrás. Isto, na realidade, para a fé não tem importância nenhuma, e somente especulações históricas. O que importa é que as Escrituras fizeram uma profecia, e essa profecia se cumpriu. Daqui vem o desdobramento dos nossos dois pontos pequenos. O primeiro ponto se refere àquilo que o evangelista nos coloca hoje. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Este é o princípio básico para a gente entender a questão Jesus e até o chamado seu nascimento. O nascimento de Jesus, ele só o é de verdade se nós cremos na palavra, porque Jesus nasceu, mas o nascimento de Jesus, para aqueles que não creem na palavra, não tem sentido nenhum. Inclusive os judeus ainda hoje esperam o seu Salvador. O problema nosso é que nós vivemos num mundo cristianizado e nós achamos que isso já é tranquilo. Mas você vai, por exemplo, nos países onde o cristianismo não se desponta como religião, isso não tem importância nenhuma. A gente caminha no Brasil ou nos países cristianizados e nós observamos tantos símbolos que nos remetem ao cristianismo. Você vai num país do Oriente, por exemplo, você não encontra nenhuma expressão de fé. Então, por isso que a importância do nascimento de Jesus não está no seu nascimento histórico, mas sim no seu nascimento espiritual, que nasce das Escrituras Sagradas. Por isso que João, ele diz que no princípio já existia este Jesus, porque esse Jesus é a palavra de Deus, e essa palavra de Deus, ela foi germinada, gestada durante séculos, milênios. Esse Jesus, ele sempre existiu no coração divino de Deus. É o que nós chamaríamos de Santíssima Trindade, porque às vezes nós temos uma mentalidade geneticista, isto é, parece que as coisas só existem porque elas nasceram um dia, mas no coração de Deus tudo isso sempre existiu. Daí a importância do princípio do Evangelho de João, no seu primeiro capítulo, que fundamenta toda a base do evangelista João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, isto é, o próprio Jesus. E esse Jesus que é a palavra de Deus para aqueles que têm fé, para aqueles que acreditam na palavra de Deus, que nós chamamos de Bíblia. Por isso que João desmembra isso dizendo que no princípio estava ela com Deus, isto é, a palavra. E essa palavra que é Jesus Cristo, um dia na história ela se desprende. É o que nós chamamos de nascimento de Jesus. E essa palavra se desprende porque ela teve um eco, não é igual a esse, né? Mas um eco que trouxe a salvação àqueles que esperavam a libertação de Israel. Por isso que a carta, o Evangelho de João, ele se torna
fundamental. E João diz que tudo foi feito por ela, tudo no mundo foi feito em vista de Jesus Cristo. Por isso que ele se tornou, pela tradição, o Salvador. O Salvador é aquele que trouxe a esperança do antigo Israel. E a salvação certamente àqueles que acreditam na sua palavra. Esse é o primeiro ponto da nossa reflexão. O segundo ponto é aquilo que a carta de Paulo aos Hebreus nos coloca. Muitas vezes, de muitos modos, Deus falou. Outrora falou pelos profetas. Nesses dias, Ele nos falou por meio do seu Filho. É a palavra que estava lá, enroscada em Deus, e que se desprende, isto é, nasce e se torna presente no meio de nós. Essa palavra ela foi animada lá no Antigo Testamento pelos profetas. Os profetas anunciaram, Isaías, no seu fantástico capítulo 7, ele diz que um dia uma virgem conceberá. Miqueias vai dizer também no capítulo 5, que lá de Belém, terra que ninguém prestava atenção, dali nasceria o Salvador. O anúncio dos profetas. Mas tudo isso voltando a nossa atenção para aqueles que acreditam nas profecias. Por isso que Hebreus lembra que antigamente falava-se a partir dos profetas, mas hoje fala-se a partir de Jesus Cristo. Então toda a nossa compreensão, toda a nossa reflexão nasce da palavra do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, o princípio eterno e vital para todos aqueles que acreditam na grandeza do nosso Deus, que dá o seu Filho como presente à humanidade. Enfim, nós poderíamos desprender dessas duas leituras coisas tão importantes para a nossa vida, para a nossa catequese, mas fica aí sempre reservado o grande mistério. E esse mistério, que é tão significativo, nós já estamos aí 2000 anos de cristianismo e ainda não foi descoberto todo o mistério da nossa salvação. Sempre fica um pouquinho do mistério para ser descoberto. É assim que Deus se revela, e Deus não se revela de uma só vez. Deus vai se revelando à medida que o tempo e os anos, os séculos e os milênios vão passando. E esse mistério de Deus só chegará ao seu ponto final, que é o tempo ômega, na escatologia, isto é, quando Jesus voltar. Aí tudo aquilo que era de segredo vai ser revelado. Por isso que celebrar o Natal é celebrar a esperança de que um dia nós conheceremos o grande mistério de Deus. E um dia na vida nós iremos participar desse grande mistério. Mas a gente não precisa ter pressa, questão de esperar, porque isso só vai acontecer no nosso pós-morte. E como ninguém quer morrer, nós temos que ficar esperando. Por isso que o Natal é o tempo da espera. Por isso que a mulher, ao ficar grávida, fica durante um tempo, meses, esperando o seu filho. A humanidade ficou milhares de anos, centenas de anos, esperando o Salvador. E é por isso que na liturgia a igreja lembra esse fato todos os anos, do mesmo jeito, do mesmo modo, até o dia que a gente não canse. Celebrar o Natal significa que nós nunca poderíamos cansar de esperar o Salvador. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,